John Textor anunciou que vai construir um CT no Rio de Janeiro e colocou clubes europeus, inclusive, nessa rota. E muita gente ficou confusa como isso aconteceria. Eu vou contar para vocês o que eu acho que pode acontecer depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece o canal do Caboclo, você já sabe o que tem que fazer e já deve estar fazendo. Para você que ainda não conhece o canal do Caboclo, eu peço a vocês o seguinte: deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por menos de R$ 5. Por R$ 4,99 você se torna membro do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que você está vendo nesse momento, que os membros do canal já assistiram. Então, não perca tempo, torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo por menos de R$ 5. Custa menos do que uma latinha de Coca-Cola. Se você quiser apoiar mais ainda o canal do Caboclo, você pode mandar um Pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode colocar seus comentários, suas dúvidas, suas críticas, sugestões, o que você quiser, e eu sempre vou ler aqui no vídeo seguinte, tá bom? Eh, gente, o John Textor falou, deu né, um daqueles trechos da entrevista que ele deu para o GE, ele falou sobre a construção do CT do Botafogo e a questão do imbróglio com a prefeitura com relação ao terreno que ele havia solicitado, um terreno muito grande para a prefeitura talvez não tivesse o terreno grande o suficiente para fornecer para o Botafogo, se fosse um terreno menor, forneceria, enfim. A reportagem está aí no ar, está lá no GE, para quem quiser conferir, eu vou deixar o link também aqui para a reportagem na descrição desse vídeo. Mas o mais interessante, o que mais chamou a atenção, foi quando o Textor fala sobre a construção do CT da base. Tá? Ou seja, o CT do profissional e do sub-20 vai ficar realmente no Lonier, e eu acho que é até uma solução melhor, inclusive, porque eu gosto muito do Lonier, acho que o Botafogo tem tudo para criar um ambiente muito bacana lá, tem bastante área. A ideia seria realmente fazer uma coisa integrada, né, com toda a base integrada ali do lado, junto com os profissionais, mas infelizmente isso não vai ser possível. Mas isso não significa que seja uma coisa ruim, isso não significa que a gente vai dar um passo atrás, pelo contrário. O que é interessante é que a estratégia de mercado, né, a estratégia de posicionamento do Botafogo, da Eagle, inclusive aqui no Brasil, pode nos trazer grandes revoluções no mercado do futebol sul-americano e principalmente no mercado do futebol mundial. Todo mundo sabe que a América do Sul é um dos principais polos formadores de atletas, né? E a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona esse contexto para a gente saber, para a gente conseguir pelo menos inferir, porque o Textor ele solta as coisas assim do jeito que ele soltou na entrevista, mas ele não dá maiores detalhes. Então a gente fica aqui tentando juntar as peças para conseguir concatenar aquilo que está na cabeça dele. E eu fiz algumas pesquisas aqui breves, né, para poder tentar mais ou menos juntar as peças e estou inferindo aqui que talvez seja isso que o Textor planeja para o futebol do Botafogo e planeja também em termos de posicionamento estratégico aqui na América do Sul. Pode ser que eu esteja errado, daqui a algum tempo a gente vai saber quando realmente o projeto sair do papel e pode ser que eu esteja completamente equivocado no que eu vou falar aqui, mas aqui o que eu estou colocando aqui é uma estratégia que eu vislumbro que possa ser a estratégia mais adequada. Todo mundo está vendo que clubes como Palmeiras e Flamengo, Santos também, Atlético Paranaense, são clubes que sempre vendem seus atletas muito bem, principalmente as revelações, os jogadores mais jovens, né? E recentemente a gente viu o Palmeiras fazendo duas vendas assim monstruosas para o mercado externo, né? Primeiro foi o Endrick, um atleta que está indo embora do país com 17 anos de idade e foi vendido ao Real Madrid por 240 milhões de reais. Muita gente se esquece que o Endrick, na base, chegou a passar pelo São Paulo e não permaneceu na base do São Paulo porque simplesmente o clube não quis pagar
se eu não me engano, os custos de transporte, ou então não quis arrumar um emprego para o pai dele, para que o pai dele pudesse ter condições de mantê-lo lá no São Paulo, o Palmeiras foi lá e pegou o Endrick. Palmeiras que tem todos os méritos do mundo pelo trabalho de excelência que tem feito em sua base. Hoje, com certeza, é o melhor trabalho de base disparado mesmo do Brasil, com profissionais muito competentes, com um trabalho muito competente, mas principalmente com essa captação muito competente. E o melhor exemplo disso, além do Endrick, né, tá aqui nesse garoto, o Estevão, né, também de 17 anos, que já está vendido para o Chelsea e foi negociado por 358 milhões de reais. Para quem não sabe, o Palmeiras trouxe o Estevão do Cruzeiro. O Cruzeiro, para quem não sabe, também costumava ter pelo menos uma das melhores bases do Brasil. Mas nesse processo aí da SAF, só nesse processo aí da SAF e também daquele processo de derrocada do clube associativo, o Cruzeiro acabou perdendo muito prestígio na sua base. Só para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro perdeu o Roque Júnior, né, por Atlético Paranaense, que depois vendeu o Roque Júnior por 450 milhões de reais, e perdeu também o Estevão para o Chelsea. Aliás, perdeu o Estevão para o Palmeiras, que vendeu o Estevão por 358 milhões. Só nessa brincadeira aí, o Cruzeiro, né, só de dois jogadores que o Cruzeiro perde na sua base, dá quase 1 bilhão de reais, né? Uma coisa realmente impressionante. Mérito do Palmeiras, que foi lá e conseguiu buscar o jogador justamente na base. Isso é uma das coisas que o Textor está de olho, né? Isso é uma das coisas que chama muita atenção do Textor. Ele queria, inclusive, isso vinha sendo até comentado, né, na imprensa, ele mesmo falou na imprensa que o Botafogo iria buscar contratar jogadores para as divisões de base. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas depois que ele dá entrevista, inclusive para o GE, a coisa vai ficando cada vez mais clara. Ele vai colocando mais elementos, né, na equação. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: o futebol brasileiro hoje, ele tem os principais vendedores, tá? E os principais vendedores são aqueles clubes que eu falei no início: Flamengo, Santos, Palmeiras, o Atlético Paranaense também. O Atlético Mineiro, de vez em quando, faz uma venda, embora a base do Atlético Mineiro recentemente também tenha estado numa fase muito ruim. São Paulo também consegue vender, né, atletas jovens, mas o importante é o seguinte: o futebol brasileiro está muito concentrado. Não obstante, são geralmente os clubes mais próximos da CBF que conseguem os melhores negócios, né, as melhores negociações, as melhores vendas, porque são geralmente os atletas dessas bases que, consequentemente, são as melhores bases do Brasil, que acabam alimentando, inclusive, a seleção brasileira com um número maior de jogadores. Internacional e Grêmio também fazem muito bem esse trabalho. E aí, o que acaba acontecendo é que o mercado fica muito concentrado nesses clubes. Porém, se a gente for pensar em América do Sul, a América do Sul ainda é um mercado muito disperso. Existe um conceito chamado hub, né? Você, por exemplo, aí já deve saber o que é hub. Deixa eu só voltar para mim aqui rapidinho. Hub é todo aquele é um negócio onde você tem um polo concentrador e que ele alimenta as periferias, né? Isso serve para informática, isso serve para aeronáutica, por exemplo. Portugal hoje se tornou um dos principais hubs na Europa. A maioria dos voos voam para a Europa, para Portugal, e de Portugal voam para outros lugares. Isso é um hub. E para quem lida com internet, por exemplo, todo mundo sabe o que é um hub, né? Hub é uma central que concentra, né, basicamente todas as suas redes e aí distribui, né, para outras redes. Então, hub, o conceito de hub para a gente aqui é muito importante. O Textor, na entrevista dele, né, ele fala sobre uma coisa chamada collective, the collective, ou o coletivo, que no final do dia vai acabar sendo mais ou menos o mesmo conceito, só que ele quis dar uma outra palavra. Mas vamos voltar lá no conceito de hub. A Eagle, na verdade, é um hub, tá? E ela tem hoje, né, sob o seu guarda-chuva, 5 clubes, né, que é o Botafogo, o Lyon, Crystal Palace, o Molenbeek e também o FC Flórida, né, o FC Flórida, nos Estados Unidos. Então, funcionando como hub, né, como multiclubes, né, como a gente costuma chamar, a Eagle ela é capaz de pegar os seus investimentos e distribuir os seus investimentos para os seus afiliados. Tá? É assim que o Botafogo conseguiu trazer o Luiz Henrique, é assim que o Botafogo está trazendo o Almada. Né? Então, muitos investimentos que estão sendo feitos, na verdade, estão sendo feitos num sistema de hub.
tá? Só que imagina você pegar um hub como a Eagle e multiplicar em outros hubs, né? Como se a Eagle fosse uma periférica desse outro hub, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quando ele fala sobre o coletivo ou the collective, ele está falando sobre criar no Rio de Janeiro, né, um hub que seria um centro de treinamento de altíssima geração, tá? Em parceria com clubes, inclusive de fora da Eagle, tá? E esses clubes seriam Atlético de Madrid, provavelmente o Chelsea. Eu já explico daqui a pouquinho por que eu acho que o Chelsea está no meio disso aí. Um outro clube da Premier League, porque ele fala em dois clubes da Premier League. Um eu acho que é o Chelsea, o outro não sei qual seria. E mais um clube da Colômbia, né? Para quem não sabe, a Colômbia tem uma liga, né? Organizada em liga. Não, o campeonato colombiano é uma liga, tá? E a Eagle seria mais um braço conectado a esse collective, a esse hub, né? Então, seria um empreendimento, digamos assim, coletivo, que traria para o Brasil investimento muito pesado, não somente de clubes da Eagle, mas de clubes de fora da Eagle, tá? Em que algum momento se relacionam com a Eagle. Vocês já vão entender qual é essa relação, fica aí comigo, tá? Mas o mais importante colocar aqui é que, colocando dessa forma, ou fazendo dessa forma, em formato de hub ou coletivo, se você preferir, como o texto prefere, ele organiza uma coisa que hoje é caótica. Ou então, pelo menos, ele cria, ou ele organiza uma, digamos assim, uma competição, né? Ele se coloca como um competidor a um hub já existente no Brasil ou na América do Sul. Qual que é o hub principal da América do Sul hoje? Né, digamos assim, que o melhor vendedor da América do Sul hoje são os clubes brasileiros, os melhores vendedores, né? São os clubes brasileiros. Porém, a gente tem que ver que o futebol uruguaio, o futebol colombiano e o futebol argentino também vendem muito bem. O futebol equatoriano também tem vendido bastante atleta para a Europa, né? Ou seja, a América do Sul é um mercado exportador, tá? E, nesse sentido, quando a gente considera que existem clubes preferenciais que já estão muito à frente, que já construíram uma grife, né, para poder vender para os clubes europeus, você não vai conseguir fazer pelo mesmo caminho. Então, você vai precisar estabelecer uma espécie de uma competição. E você compete muito melhor e de forma muito mais forte e consistente quando você traz clubes que são muito fortes, inclusive no mercado europeu, e que, de alguma forma, falam a mesma língua que você ou tenham alguma coisa em comum com você, como é o caso do Atlético de Madrid, como é o caso do Chelsea, né, que tem algo muito em comum com a Eagle. E eu já explico agora, então, o que esses dois clubes têm em comum com a Eagle. Existe uma empresa, um fundo de investimento chamado Ares, tá? Que é muito grande, é um fundo americano e que tem investimentos em diversas áreas, tá? Mas importante salientar que dois dos investimentos da Ares, que são extremamente importantes, a Ares tem investimento na NBA, para vocês terem uma ideia, tem investimentos no futebol americano, o Lionel Messi, por exemplo, foi levado para o Inter Miami pela Ares, é um investimento da Ares. E a Ares também se tornou investidora do Atlético de Madrid, olha aí a coincidência, tá? É um dos principais investidores do Atlético de Madrid e do Chelsea, na Inglaterra, tá? E, por coincidência, a Ares também é investidora da Eagle, né? A Ares, digamos assim, é sócia, né, da Eagle, tem dinheiro da Ares na Eagle. Então, daí a gente vê a relação entre Eagle e seus clubes afiliados, Chelsea e Atlético de Madrid. Isso é muito interessante porque agora a gente pode entender que o tal do coletivo, de repente, está girando em torno da Ares. É a Ares que talvez seja o principal polo concentrador desse investimento. Eu não estou dizendo, não estou afirmando aqui que seja, com certeza. Eu estou dizendo que é muita coincidência que um investidor que tenha o Chelsea, o Atlético de Madrid e os clubes da Eagle, e a Eagle, né, na verdade, dentro do seu portfólio de investimentos, esteja falando em fazer um coletivo de desenvolvimento de atletas justamente na América do Sul. E também podendo envolver mais um clube inglês e também podendo envolver um clube colombiano. Veja você que coisa interessante. Isso aí, e se isso realmente acontece, a gente está falando aqui de um movimento de investimento
que a gente não tem a noção do tamanho dele. É uma coisa assim, é de uma ordem de grandeza que se você for colocar Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, por maiores que esses clubes sejam, tá, eles não conseguem nem chegar perto do vulto de investimento que o grupo Ares é capaz de fazer. É muito, mas muito grande. Só de pegar o Chelsea, né, só de você ter o Chelsea e de você ter a receita que o Chelsea tem, a gente já está falando de uma receita que suplanta as maiores receitas do futebol brasileiro combinadas, né? Então a gente está falando de um vulto realmente de investimento muito grande. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, tá? Se isso realmente acontece, tá? Se esse tipo de investimento aqui realmente acontece, como é que vai funcionar? Os atletas que são formados, então, nesse centro de treinamento, nesse centro de desenvolvimento, nesse dito coletivo, ele vai pertencer ao Atlético Madrid, o atleta vai pertencer ao Chelsea, ele vai pertencer à Eagle. Na verdade, ele vai ser um atleta captado pela Ares, e por isso que o John Textor fala em contratar atletas da base. E a gente está falando de pegar o atleta desde da sua tenra idade, no sub-11, por exemplo, e trazer para dentro de uma estrutura que é extremamente profissional, que vai dar para esse atleta todo o encaminhamento de carreira, todo um projeto de carreira que nenhum clube hoje no Brasil é capaz de dar. E da onde que o Textor está tirando isso, né? Da onde que essa galera está tirando essa ideia de coletivo? Eu fui pesquisar para entender se isso seria uma ideia que o Textor estava inventando no momento que ele estava dando a entrevista. E não é, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu fui pesquisar brevemente e acabei encontrando, tá, uma empresa, né, no Reino Unido chamado Ascension Collective, tá? Esse aqui é o site dela, vou deixar para vocês também na descrição. E o site está todo em inglês, infelizmente não tem outra língua, então tudo que tiver aqui que eu achar interessante, que chamar atenção, vou traduzir para vocês. E logo na página inicial da Ascension Collective, tá? Eles dizem aqui o seguinte: a pergunta é: Are you the next big sports star? Você é a próxima grande estrela do esporte, né? E eles colocam aqui várias fotos de clubes, ó. Tá vendo? De futebol, bota foto dos estádios na Inglaterra também e tal. E aí você, dentro do site aqui, você pode pesquisar mais, né, com relação à empresa, né? Eles dizem o seguinte: a Ascension Collective é uma das maiores e melhores agências de futebol do mundo, né? O sucesso deles vem da maneira, da abordagem única de total management, ou de gerenciamento total, de gestão total, né? Que permite com que eles identifiquem os melhores jogadores jovens, os melhores talentos, né? Para que eles possam ser guiados em todos os estágios de suas carreiras, desde o momento em que eles assinam o primeiro contrato profissional até o momento que eles levantam o troféu da Champions League, né? Digamos assim. E aqui eles falam sobre todos os serviços que eles prestam, como, por exemplo, apoio de contrato, né, que eles dão para os atletas, para os afiliados, todo o apoio para que eles assinem os melhores contratos, todo o apoio jurídico, né? Tem também apoio com relação a patrocínio, PR, né, ou RP, que são relações públicas, os serviços de estilo de vida. Aqui eles falam desde babysitting, desde de você prover um serviço, né, de babysitter, né, para tomar conta do filho de um atleta, por exemplo, de uma mulher que queira seguir uma carreira profissional, né, que tenha filho e tal, até todos os serviços possíveis que você possa imaginar, que ele já vem provendo, né, há mais de 12 anos. Serviços legais também, serviço apoio jurídico e aconselhamento financeiro. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, é mais do que você simplesmente ensinar uma criança a jogar bola, é você dar direcionamento de carreira, na verdade, para a criança. E aqui estão, de novo, todos os serviços, né, que eles prestam, né? Fala aqui sobre construção de brand, construção de marca de talento, estratégia digital, parceria estratégica, negociação de contrato,
até, inclusive responsabilidade social, que é o CSR, o CSR, isso também entra, né, estratégias de e-commerce, de licenciamento de marca, tudo que vocês possam imaginar, né, essa empresa aqui, faz pelo seu cliente. E aí a gente fica pensando o seguinte: isso no Brasil não tem, a gente eu pelo menos desconheço, qualquer empresa ou qualquer clube que forneça todo esse portfólio para os seus atletas, para que eles se tornem profissionais, inclusive desde o primeiro momento que eles pisam no clube até o momento que eles saiam. E por que que isso é extremamente importante? Porque você não forma o atleta para jogar só no seu clube, você forma o atleta para jogar nas maiores ligas mundiais. Se ele quiser ficar por aqui, se ele quiser jogar por aqui, obviamente ele pode ter a experiência de jogar num dos clubes da Eagle, sendo, por exemplo, esse hub centrado aqui no Brasil, construído aqui no Brasil, o Botafogo se torna o clube principal para que clubes como o Chelsea, para que clubes como o Atlético de Madrid, outros clubes também da Premier League e de outras ligas que possam vir, inclusive da Liga Francesa, da Liga Espanhola, e futuramente de outras ligas, possam vir no lugar apenas de excelência, onde os atletas estão sendo formados, já sendo preparados, inclusive, para quando chegarem na Europa, já estarem com toda a cabeça pronta, com todo o seu direcionamento profissional preparado. E esses atletas, eles podem, obviamente, não todos vão acabar passando pelo Botafogo, mas muitos deles podem ser aproveitados no Botafogo pela própria Eagle. A ideia é concentrar tudo num lugar só, e você teria muito mais atletas do que apenas uma equipe poderia comportar. É por isso que é importante você ter, aquele ali é atleta do Atlético de Madrid, mas será que ele poderia jogar um tempo no Botafogo? Aquele ali é atleta do Botafogo, será que ele poderia jogar um tempo no Chelsea, só para ver como é que ele se adapta? E tudo isso aqui, né, captando atletas não somente no Brasil, mas como na América do Sul inteira. É uma ideia genial, né, de organizar uma coisa que hoje é caótica em apenas um lugar, e um lugar de muita competência, um lugar de muito profissionalismo, preparando não somente o jogador, mas também o ser humano para o mundo profissional do futebol. A única coisa que não é citada no Ascension Collective, que eu mostrei para vocês, e que eu gostaria de ver, e espero que isso esteja contemplado no projeto também, seria uma escola de qualidade, quiçá uma universidade também de qualidade, para que os alunos, para que os garotos, né, que venham jogar, que venham ser membros, né, do Collective, ou desse hub, desse centro de desenvolvimento de atletas, de formação de atletas, para que eles tenham uma educação de qualidade, uma educação que possa, inclusive, dar para eles uma plataforma de, não somente de, se eles não vingarem como jogadores, eles já terem um encaminhamento profissional em outra área, e se vingarem como jogadores, ao término da sua carreira, também já estarem prontos a ingressar numa outra carreira, na carreira do pós-jogador de futebol, que é uma coisa que acontece, que é uma lacuna que acontece na vida de muitos jogadores de futebol, quando eles terminam sua carreira, não tem direcionamento, ganharam muito dinheiro, muitos deles torram tudo, e boa parte deles também só vai deixar para estudar depois que acaba a sua carreira, e aí, né, até se conseguirem se consolidar em outro mercado demora. É uma minoria muito pequenininha mesmo de atletas que conseguem se manter relevantes e bem-sucedidos, uma carreira bem-sucedida, depois que encerram a sua carreira como jogadores de futebol. Acho uma baita de uma iniciativa. Se a gente conseguir fazer isso aqui, realmente, no Brasil, vocês podem ter certeza que o Botafogo vai estar muito, mas muito bem posicionado para conseguir fazer com que grandes talentos da América do Sul passem pelo Botafogo antes, inclusive, de irem para a Europa. Tá? Eu acho que seria um projeto revolucionário e que realmente abalaria as estruturas do mercado nacional. Aqueles clubes que estão se dando bem hoje, né, eles se dão bem porque estão, né, praticamente navegando sozinhos em mares revoltos, né, digamos assim. A partir do momento que o negócio estiver realmente organizado, vai ficar difícil para eles, inclusive, competir com uma estrutura tão grande, tão poderosa e tão profissional como essa. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal,
e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, e você recebe conteúdos como esse aqui em primeira mão. Você também pode apoiar o canal do Caboclo mandando um pix para a chave canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá perguntas, sugestões, dúvidas, críticas, o que você quiser, que eu faço questão de ler aqui ao vivo. Você já sabe que aqui no canal do Caboclo, enquanto tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.